Olá, meu nome é Vinícius e essa é a segunda parte da videoaula sobre síntese de voz na plataforma .NET. Para quem ainda não viu a primeira parte, eu aconselho a começar por ela, porque é onde eu mostrei a instalação, download e instalação dos pacotes necessários, e sem eles você não vai conseguir estar continuando. Então eu vou estar colocando o link aqui do primeiro vídeo para vocês acessarem. Bom, continuando então, pessoal, na parte 1 dessa videoaula eu falei um pouco, sobre o conceito de síntese de voz. Expliquei como que a gente faz para estar usando ela na plataforma .NET. E agora nessa parte, segunda parte, nós vamos estar desenvolvendo uma aplicação de exemplo para vocês verem na prática a aplicação dessa tecnologia. Eu vou abrir então meu Visual Studio. Eu estou usando aqui a versão 12, mas não tem problema, tá? Na versão 10 também vai funcionar no Visual Studio. Bom, então nós vamos estar criando um novo projeto. Pode ser um Windows Form Application mesmo, tá? Vou colocar um nome aqui. Eu vou selecionar um diretório aqui que eu já tinha criado. Vocês selecionem aí também. Bom, tudo ok, o nome, diretório, vou clicar em ok. Feito isso, ele está criando aqui na solution, criando os módulos. Ok. Bom, então o que nós vamos fazer agora? Eu vou criar aqui uma classe que é onde nós vamos implementar todas as funções que vão realizar a síntese de voz para a gente. Então, vou botão direito, add class. Vou chamar essa classe de fala. Ok. Então, dentro dessa classe aqui, nós vamos implementar as funções da síntese de voz. Eu vou declarar ela como public, tá? Para que eu consiga acessar essas funções do formulário. Feito isso, o que vai ser feito agora? Eu vou estar declarando algumas propriedades aqui nessa classe que posteriormente eu vou explicar. Quando eu for implementar essas instruções, esses métodos, eu vou explicar melhor. Mas eu vou estar declarando aqui private static fala Bom, o que é isso aqui? Esse objeto aqui, eu vou estar utilizando ele para gerenciar a instância dessa classe. Tá? Eu vou estar implementando aqui um conceito de Designer Patterns que se chama Singleton. O que é isso? É assegurar que a classe, ela só vai ter uma instância, que vai ser necessária aqui pra gente. Depois eu vou explicar um pouco melhor para que vocês entendam. Mas nós vamos poder ter só uma instância dessa classe rodando. Então isso aqui eu vou estar utilizando para gerenciar a instância dela.
A segunda propriedade vai ser essa aqui. Bom, para que eu vou usar isso aqui? Eu vou estar também colocando dentro desse mesmo código, né, um outro conceito que se chama lock. Para que é isso aqui? É para assegurar que nenhuma outra thread consiga acessar o método, entendeu? Essa seção crítica que nós vamos estar criando posteriormente. Depois eu vou declarar o private static. Então, esse aqui vai ser um objeto que eu vou utilizar para trazer a referência do botão que nós vamos ter nessa tela aqui, que nós vamos adicionar depois. Para que isso? Para que eu consiga alterar o texto dele conforme a síntese estiver sendo executada. Então, por exemplo, o botão vai estar aqui com um texto inicial de, por exemplo, falar, certo? Então, quando eu digitar um conteúdo aqui na caixa e clicar em falar, ele vai iniciar a síntese. O texto do botão vai ser alterado para pausar, certo? E uma vez clicado nesse botão, a síntese será pausada. Então, nós não vamos colocar vários botões aqui. Em um só, nós vamos estar controlando esses estados da síntese. Então, para isso que eu vou estar passando a referência do botão aqui para conseguir manipular ele. Em seguida, nós vamos declarar duas propriedades públicas aqui, que vai ser o volume e a velocidade. Essas duas propriedades serão utilizadas para passar para o mecanismo de síntese o volume, né, do som e a velocidade da fala. Então, nós queremos uma velocidade mais lenta, uma velocidade mais alta, um volume mais baixo, um volume mais alto. Então, nós vamos conseguir estar customizando isso aqui também. E por fim, eu vou estar instanciando aqui agora tá, ok, me esqueci. O que a gente vai ter que fazer antes? Adicionar a biblioteca speech que eu havia comentado no primeiro vídeo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar vindo aqui em referências, add reference, e vamos procurar aqui. No meu caso, essa biblioteca ela vai estar instalada em aqui, ó, disco local, arquivos de programa, Microsoft SDK e Speech versão 11. Vamos na pasta Assembly e a biblioteca utilizada será essa, aqui é onde estão contidas as funções que vamos utilizar para implementar a síntese de voz, ok? Então eu vou selecionar
aqui essa biblioteca. Ok? Ela está selecionada. Pronto. Como nós podemos ver, ela foi adicionada aqui, né, nas referências. Agora nós vamos conseguir utilizar. Então eu vou vir aqui, vou dar using nessa classe, nessa biblioteca. Microsoft.speech. Aqui nós podemos observar que existem alguns namespaces dentro dessa biblioteca. No caso, nós vamos estar utilizando este aqui, né, que é o Synthesis. Este é para reconhecimento de fala e esse aqui é para síntese de voz. Nós vamos estar utilizando ele. Então, ponto síntese. Ok. Então, a partir de agora, nós já conseguimos acessar as funções que nós vamos utilizar aqui. Então, eu vou estar instanciando este objeto, que é onde estão as funções. Vou dar um nome para ele de Speech Engine, né, que é o mecanismo que nós vamos utilizar. Ok. Então nós já temos aqui algumas propriedades, né, que é o objeto que nós vamos utilizar para gerenciar essa instância dessa classe, um objeto lock que vai ser utilizado para criar um bloqueio dentro da instrução de instância, nós vamos entender melhor, e também a referência de um botão, né, de um componente botão do tipo button. Temos também o volume e a velocidade da síntese. E por fim, o objeto que nós vamos utilizar para chamar os métodos. Dando sequência, nós vamos criar aqui agora um método que vai ser o método que nós vamos chamar para executar a síntese de voz. Então vai ser do tipo public. Por enquanto eu vou deixar ele como void e vou dar um nome para ele de falar, certo? O que esse método vai exigir de entrada? O texto que nós queremos sintetizar. Então ele vai ser uma string, um str texto, ok? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser atribuir essas duas propriedades para o objeto. Então vai ser assim: speech engine.rate, que é de velocidade, né, sincronia. Nós vamos estar passando ele para cá, seu this.velocidade. Em seguida, o volume. Ok, passamos então a velocidade e o volume para o mecanismo de síntese. Em seguida, nós vamos estar criando aqui, adicionando um evento, um delegate para um dos eventos que existem nesse mecanismo. Então nós vamos fazer o seguinte: speech engine state changed. Esse cara aqui, ele controla os estados da síntese, ou seja, se ele está falando, se está pausado, ok? Então, através desse controle de estado, nós vamos estar controlando o texto do botão e também a sequência, né,
de execução da síntese de voz. Então eu vou dar aqui um mais para adicionar esse delegate, ok? Tab de novo, ele já vai criar aqui pra gente o método. Eu vou apagar essa implementação aqui, certo? E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou estar criando uma chave aqui para conseguir manipular esses estados, certo? Então, switch e ponto state, que são o estado, né, atual que o mecanismo se encontra. Vamos lá. Primeiro estado que eu vou acessar através desse enum aqui, né, synthesizer state. Então, caso ele estiver pronto, né, nós temos três estados aqui: pausado, pronto, né, ou seja, ele está pronto para executar a síntese, e falando, né, ele está executando a síntese nesse estado aqui. Aqui está pronto para executar e aqui a síntese está pausada. Então, vamos colocar aqui, caso for read, ou seja, caso o mecanismo estiver pronto, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar o ref botão ponto text e vou estar colocando como falar. Ok? Ou seja, uma vez que a síntese estiver pronta, o texto do botão será este: falar. Em seguida, caso for speaking, né? Caso a síntese esteja sendo executada, nós vamos falar que o texto do botão será o seguinte: pausar. Ok? Então ele está falando. Qual que é o possível estado que nós podemos colocar esse mecanismo? Em pausa, certo? Então vamos colocar o texto em pausa. Por último, caso o mecanismo estiver falando, ou desculpe, caso ele estiver pausado, então o texto do botão será colocado como continuar. Então, se ele estiver pronto, o botão será falar. Se ele estiver executando a síntese, o texto do botão será pausar, né, para que possamos pausar a fala, a execução da fala. E por fim, se ele estiver pausado, o texto do botão será continuar, para que possamos continuar a execução da fala. Bom, agora o que nós vamos fazer? Eu vou estar criando aqui, embaixo desta implementação, o controle de execução da síntese. Okay? Então aqui eu vou falar que uma vez que o conteúdo dessa variável de entrada aqui que estamos passando em str_texto for diferente, certo? Diferente de nulo ou contém espaços em branco,
Então nós vamos estar executando os passos. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? No caso aqui vai ser o speech já em ponto state. Que vai mudar aqui agora, pessoal. Vamos lá. Até agora nós não definimos como essa síntese será, qual será a forma de saída dessa síntese de voz, certo? Se será um arquivo em disco, se será reproduzido através do dispositivo do computador. Então nós vamos fazer isso através da seguinte propriedade: set. Aqui nós podemos observar que existem algumas opções. Nós temos aqui set output to default out device. O que é isso aqui? Ele seta a saída para o dispositivo padrão de reprodução do computador, ou seja, a placa de som que estiver definida como padrão, certo? Então essa síntese vai ser executada na placa de som. Temos aqui também algumas formas de arquivo para estar gravando em disco. Temos um stream, né, que seria aqui um fluxo de um som, né, que posteriormente pode ser editado, né, seria uma geração bruta aí da saída. E aqui já um wave file, né, já também para gravar em disco. Desculpa, nós vamos definir aqui como set output. Então eu vou estar definindo como saída o dispositivo padrão de reprodução. Vou colocar um comentário aqui. Ok? Em seguida, o que nós vamos fazer? Vamos pedir para que o mecanismo execute a síntese através de um método assíncrono, que é este aqui, speak async, ou seja, ele vai executar a síntese, speak async. Vamos passar o texto de entrada, str texto. Ok. Então, quando o mecanismo estiver pronto para executar a síntese, ele vai fazer o que? Vai setar o dispositivo de reprodução e vai executar a síntese. Caso contrário, quando ele estiver no estado de execução, o que nós vamos fazer? Vamos pausar o mecanismo. Pause. Ok? Através deste método. Pause. Então, se ele estiver falando, qual o estado que nós podemos colocar essa execução? Em pausa. Ok? Break. E por último, caso ele estiver pausado, nós vamos pedir para que o mecanismo dê um resume, ou seja, continue do ponto que foi pausado. Ok.
Então, praticamente nós já temos quase todo o mecanismo pronto aqui, né, através deste método que vai ser utilizado nessa tela, né, para estar chamando, para estar executando a síntese. E o que nós vamos fazer por último? Vamos declarar, ou seja, vamos implementar aqui a forma de instância dessa classe, porque eu não posso estar instanciando essa classe toda vez que eu clicar no botão, porque aí nós vamos perder esse controle de estados. Então eu tenho que ter uma única instância dessa classe rodando. Então nós vamos estar implementando aqui um conceito de design patterns que se chama singleton, que ele assegura que existe apenas uma instância de objeto sendo rodando. Então nós vamos fazer assim: static fala get instance, vai ser o nome do método. E o que nós vamos ter que passar para cá? A referência do botão. Lembra que eu havia comentado no início que nós vamos ter que passar uma referência para que eu consiga alterar, manipular esse botão na tela. Então nós vamos passar essa referência aqui. Em seguida, eu vou definir aqui um lock, como eu havia explicado também, né? Vamos colocar esse mecanismo aqui, desculpe, esse método, vamos colocar em uma seção crítica, para que nenhuma thread consiga acessá-lo enquanto ele estiver rodando. Então vamos dar um lock, obj lock. E agora vamos tratar então essa instância através da seguinte forma: nós vamos verificar se esse objeto aqui for nulo, ou seja, ainda não foi criada uma instância. Então o que ele vai fazer? Ele vai atribuir uma instância para esta classe. Vamos também passar para a referência que está aqui, F botão. Vamos passar essa referência que está entrando como parâmetro aqui, certo? Referência de um botão. Então vamos passar o botão. Ok. Agora, o que vai acontecer uma vez que eu tiver com essa classe instanciada? Ele vai entrar aqui, é nulo, não é nulo, então ele vai pular esse trecho aqui. E aí, o que nós vamos fazer por último? Vamos retornar essa instância. Ou seja, então sempre ele vai garantir que uma instância vai ser retornado para essa classe, ok? Então agora aqui basicamente está pronto, tá? Sei que posteriormente nós precisamos alterar alguma coisa, mas por enquanto está pronto. Vamos agora na implementação da tela. Primeiramente, nós vamos estar adicionando aqui alguns componentes, que vai ser um botão, okay? Um outro componente vai ser uma caixa de texto do tipo rich text. Vou colocar ela aqui. E por fim, vamos adicionar aqui também dois componentes do tipo
track bar para controlar o volume e a velocidade dessa síntese, né, da execução da síntese. Então, vamos colocar aqui para organizar melhor um label. Este aqui vai ser o volume. Vamos colocar outro label. Será a velocidade. Vamos adicionar aqui track bar referente ao controle da velocidade. Então este aqui vai ser TKB volume e este TKB velocidade. Este aqui botão executar, que inicialmente o texto será definido como falar. Ok? Vamos agora alterar algumas propriedades deste componente aqui. Ou seja, o volume mínimo será 0. Vamos definir aqui o valor mínimo para esse componente como 0, ou seja, o volume mínimo é 0. E o máximo, o valor máximo será 100. Ou seja, o volume poderá ir de 0 a 100. E o intervalo aqui de alteração, né, de frequência está definido como 1. Ou seja, ele vai de 1 a 1, de 0 a 100. Vamos alterar aqui para que ele vá de 10 em 10. Ok? Então, ele sempre vai ser alterado de 10 em 10. Já aqui na velocidade, este mecanismo aqui, ele nos permite que a velocidade seja em intervalo de menos 10 até 10, ou seja, nós vamos ter uma execução mais lenta, né, pendendo ao 0, bem como uma execução mais rápida, também tendendo ao 10, né, de 0 a 10. Então nós vamos estar vindo aqui e vamos definir que o mínimo será menos 10 e o máximo será 10. Mínimo menos 10 e o máximo 10. E o intervalo vamos colocar aqui de 5. Ok? Então, o intervalo de alteração será de 5. Bom, o que nos resta agora? Vou alterar aqui o nome do formulário. Utilizador. Ok? E vamos agora implementar o botão executar. Certo? Então, eu vou vir aqui
no evento clique desse botão e vou estar implementando aqui os métodos para executar a síntese. Então eu vou primeiramente instanciar, né, essa classe aqui que nós criamos. Fala, vou colocar o nome dela de speech igual fala. Aqui nós não vamos estar instanciando da forma mais utilizada, né, que seria o new fala, porque aqui nós estaríamos quebrando, né, aquele controle que fizemos aqui para segurar a instância, uma única instância dessa classe. Nós vamos estar fazendo de forma diferente. Vamos estar falando aqui, este objeto vai receber fala.getInstance, que é este método que nós criamos aqui, né? Através dele nós vamos instanciar a classe. E o que ele pede aqui pra gente? A referência do botão, vai ser o botão executar. Desculpa, aqui faltou a palavra reservada ref, né, de referência, ou seja, nós estamos falando que é uma referência do botão executar, para que ele consiga manipular o botão. Em seguida, vamos estar passando as duas propriedades aqui, o mecanismo que vai a velocidade. Vamos converter aqui o valor, né, do tkb velocidade.value. E também vamos passar o volume. tkb.value. E por fim, vamos iniciar, ou melhor, executar a síntese de voz através deste método falar, passando o conteúdo deste componente aqui. Vamos só alterar o nome dele aqui, RTB texto, ok? Então RTB texto.text, ok? Eu não vou fazer nenhum tratamento aqui para verificar se existe conteúdo aqui, né? Foi digitado alguma coisa, porque esse tratamento já está sendo feito aqui dentro da classe, né? Ele só vai executar uma vez que o conteúdo passado seja diferente de nulo ou que contém espaços em branco. Bom, aqui tá, praticamente nós já terminamos. Eu vou dar um clean aqui para limpar solution. Em seguida vou dar um build para construir. Ok, build success. Vamos ver se funciona agora. Start. Ok, desculpe, eu esqueci de uma coisa. Observe que o volume padrão está definido em 0, ok? Vamos colocar ele para ser padrão para que seja 100. Value. Então vamos definir aqui, ao invés de 0 será 100. Ok. E agora vamos iniciar. Vou digitar um texto aqui. E vamos clicar em falar. Teste. Vejam que funcionou. Teste.
vou digitar um texto maior para que a gente consiga trabalhar aqui a manipulação da execução, né? Ou seja, pausar e continuar essa síntese. Então, vou digitar um texto aqui de teste. Ok. Então, eu vou clicar aqui em falar. Vocês vão observar que o texto do botão será alterado para pausar, certo? Olá, meu nome é Heloísa. Eu cliquei em pausar, ele alterou o texto para continuar. Ele vai continuar do ponto em que parou a síntese. Sou um sistema de síntese de voz. E por fim, ele volta em falar. E por fim, pessoal, nós vamos manipular a velocidade dessa leitura, né? Através desse controle que nós inserimos aqui. Então, daqui, nesse ponto, eu estou com a velocidade definida em 0, né? Ou seja, uma fala normal. Se eu colocar mais para cá, quer dizer que vai ser uma fala mais rápida, né? Olá, meu nome é Heloísa. Sou um sistema de síntese de voz. Então, tá vendo? É muito rápido e a gente quase nem entende. Olá, meu nome é Heloísa. Sou um sistema de síntese de voz. Já ao contrário, vai ser lenta. Então, se a gente tá aqui o 0, eu vou colocar para baixo, ou seja, valor negativo. Olá, meu nome é Heloísa. Sou um sistema de síntese de voz. E aqui mais para o final é quase que vai soletrar, né, esse texto. Então, Olá, meu nome é Heloísa. Sou um sistema de síntese de voz. Então a gente percebe que aqui é possível também manipular a velocidade. Bom, pessoal, basicamente é isso aqui, tá? Essa é a forma mais básica de estar fazendo. Claro que existem muitas outras possibilidades, tá, dentro desse mecanismo aqui. Eu aconselho vocês a baixarem a documentação e tá estudando mais possibilidades para estar trabalhando com essa classe aqui, ok? Agradeço a todos, obrigado e até o próximo vídeo.